estudo hoje. Ana Paula, como é que tá aí Palmas, minha senhora? Pegando fogo. Então, hora para esfriar para nós, por favor. Não tá dando resultado para isso não, mas a gente continua. E nesse momento onde fechamos os nossos olhos e abrimos os nossos corações, nos unindo em pensamentos e vibrações, ligado aos nossos mentores, anjos amados e queridos, nos ligando às equipes espirituais do estudo desta noite, irmãos que nos fortalecem, nos amparam, nos orientam, que nos sustentam nas nossas provações. Agradecemos a Ele por todo o cuidado, por toda a atenção. E agradecemos, Mestre amado, por toda a assistência que nos concede através dos seus mensageiros, dos seus profetas, de todos os irmãos enviados que se dispõem ao nosso trabalho junto conosco, no nosso processo de evolução. Te agradecemos, Mestre amado, por mais esta oportunidade. E aqui estamos reunidos em Teu nome, na Tua presença. Vamos abrir os nossos corações e o nosso entendimento às Tuas palavras. Que o Teu amor nos fortaleça, que possamos conseguir que a Tua paz permaneça entre nós. E assim iniciamos o estudo desta noite. Que assim seja. Assim seja, Senhor. Obrigado, Ana Paula. E todo mundo está vendo? Sim. Bem, Sim. na questão 266 do Livro dos Espíritos. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas na escolha das provas pelos espíritos. Porque quando a gente está desencarnado, a gente enxerga melhor. Eu acho que eu me lembro, eu usei o exemplo do escafandro, né, que o André Luiz falou, que a gente encarnado é como o desencarnado em relação ao encarnado é como se a gente fosse tivesse vestido um escafandro. Então, assim, a leveza, a velocidade de raciocínio, entendimento da realidade é muito maior quando se está desencarnado. Então, os espíritos superiores que vêm nos auxiliar aqui na Terra, através de missão, eles sofrem muito quando eles têm que retornar aquilo que eles já venceram há um bom tempo, passando por situações bastante difíceis em termos de suportar vibrações muito pesadas. Né? E aí, essa também é um sacrifício muito valoroso, que eles aceitam a reencarnação para poder auxiliar normalmente as pessoas queridas que ficam aqui. Mas eles não fazem isso só com os parentes ou para essas pessoas queridas. Quando eles reencarnam, todo o entorno deles acaba sofrendo, ou melhor, recebendo as bênçãos, né? Os trabalhos que eles fazem. Mas lá a gente olha e aí a gente não vê a ideia do que a gente vai fazer. Lá na lição Gratidão dos Filhos e os Laços de Família, do Santo Agostinho, ele vai contar, né, que antes de reencarnar o espírito olha e vai pedir um corpo no meio de uma família daqueles em que ele fez sofrer ou sofreu bastante. Normalmente um fez o outro sofrer,
um faz, o outro, na nossa inferioridade, revida, e aí fica tudo complicado, fica um devendo ao outro, né? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que esse se desliga da matéria, cessa toda a ilusão, e a outra passa a ser a maneira de pensar. A ilusão é muito grande aqui na Terra. A gente entende as coisas da Terra que estão à nossa volta, porque o ambiente cria a nossa maneira de pensar. Então, dependendo de como eu sou criado em determinada família, eu tenho meus preconceitos, minha maneira de ver, minha maneira de enxergar. Muitas vezes as verdades estão sendo ditas na nossa frente de maneira clara e a gente não quer ouvir não, a gente quer que as coisas se adequem ao nosso modo de ver. Uma visão bem estreita, né? Bem estreita mesmo. Só que a maioria está dentro dessa visão de que o importante é fazer as coisas que estão ali ao alcance, ao perímetro visual, né, do modo geral. Enxergar mais à frente é o que o Kardec fala, à medida que o véu se levanta, a pessoa começa a ver mais longe. E essa questão do véu se levantar tem a ver com a pessoa se desfazendo da materialidade que governa a sua maneira de pensar. De forma alguma, a gente consegue enxergar bem o que está acima de nós se não houver sacrifício. Sacrifício dos nossos preconceitos e ideal de ser melhor. Senão a gente não consegue crescer em termos espirituais. Para poder vencer essa nuvem de ilusão que nos envolve, a força de vontade tem que ser grande. Senão a gente não sai da mesmice. A gente segue os padrões da família, os padrões do ambiente de trabalho, os padrões dos colegas, os padrões da sociedade. Eu tenho tido dificuldades algumas vezes de ajudar pessoas que não tiveram nenhuma educação moral, nem católico, nem evangélico, nem nada. A pessoa não sabe nem direito o que é orar. Então Deus para ela é tão distante que quando a gente fala de Deus, a pessoa nunca tinha meditado a respeito, ela nunca tinha parado para pensar as questões básicas que desafiam o ser humano até hoje, que é de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, eu tenho alguma responsabilidade aqui. Muitas vezes a gente ouve aquela bobagem, né? Eu não pedi para nascer. Tem até uma música que fala isso dos anos 80. Eu não pedi para nascer. Eu não nasci para sofrer. Essas coisas. Na verdade, é o contrário. A música é muito errada. A gente nasceu... A gente pediu para nascer e pediu para sofrer. Ela é bem anti-espírita essa música. Não tinha pensado nisso ainda. No sentido de que o sofrimento, a gente vai pensar, nossa, mas eu não quero sofrer, eu sinto muito. Se você não quer sofrer, você acha que não tem jeito, a sua evolução vai bem devagarinho e você vai aumentar o sofrimento no futuro. É tudo o que a ausência de ilusão nos mostra, não só na leitura dos livros espíritas, mas também nas experiências de vida. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, desde logo, nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. É que a alegria é tão grande, a paz é tão grande, a sensação íntima é tão boa, que o indivíduo não liga mais não de levar pancada, né? Aliás, você já olha e fala assim, lá vem mais uma. Uhul. Mais motivo de crescimento espiritual, né? Alguém havia comentado, não sei quem, que São Francisco de Assis parece que amava o sofrimento. Não é que ele amava o sofrimento, é que o sofrimento, palavras dele, é a escada da perfeição. Porque o sofrimento, quando Deus manda para nós, é porque ou a gente está pagando, redimindo débitos com a lei, ou nós estamos sofrendo como missionários para mostrar aos nossos irmãos a nossa submissão à vontade de Deus
Já o sofrimento, quando não é aceito dessa forma, então acaba sendo ingratidão e falta de entendimento das verdades eternas. Se a pessoa está sofrendo assim, ela precisa sofrer. Deus não vai mandar para ela algo que ela não entenda. Não é possível isso. Deus não faz isso. A perfeição é imensa. Então, cabe a nós entender o sofrimento e aceitá-lo. Né? Aí, algumas vezes, os espíritas, é muito engraçado isso. Os espíritas, eles usam isso até como uma ferramenta de tortura. Sabe? A pessoa vai no centro espírita sofrendo, aí ela fala assim, mas tem que sofrer mesmo. Gente, a pessoa está precisando de um alívio, né? De uma ajuda. Ela sabe, ela tem que sofrer. Não dá para ajudar, não. Não dá para a gente aliviar. Será que a pessoa não chegou lá para a gente diminuir o sofrimento dela, auxiliar, diminuir o sofrimento? Ou nos procurou para que a gente fizesse isso? Será que não foi assim, não? A gente deve sempre pensar como sendo um instrumento de Deus para diminuir o sofrimento ali, não para causá-lo. Mas a gente causa. A finalidade é muito grande. Né? Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe o que o espera a glória, se lograr bom êxito. É uma luta, a questão é a força que vai empreender para vencer as más inclinações. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-los. Divisam a meta que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Deve ser fugidios. Após cada existência, vem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes faltam em pureza para atingirem aquela meta. Daí os se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que alcancem mais presto. Presto é de rapidez. Né? Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Aqui, eu não sei porquê, mas me veio a lembrança. Né? Presto, se você tirar o T aqui e colocar o S, vem de preço, de pressa. Né? Algumas palavras do latim, elas vieram para o português e o T foi substituído pelo S, ou o T foi substituído pelo C, ou até pelo C cedilha. A palavra ação vem de actus, né? Acto. E acto no sentido de agir, né? Então você tirou o T, ficou ação. Colocou o C cedilha no lugar, sabe? E aí, uma dessas palavras é esse preço, que tem a ver com pressa. Não sei porque que eu falei isso não, mas deu vontade. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amargura. Olha, isso aqui é algo que a gente precisa aprender a ler, interpretar e colocar no nosso dia a dia. Não dá. Não dá. Eu falar assim, ó, na Terra, ter uma vida no estado de imperfeição que a gente vive, e falar assim, eu quero só felicidade, é uma ilusão muito grande, não tem como. Tanto é que o pessoal gosta de falar que existe almas gêmeas. Né? Aqui na Terra, a alma gêmea ela começa com gemem, almas que gemem juntas. Aí de tanto gemerem juntas, elas viram gêmeas no futuro. Porque elas têm que sofrer, não tem o que fazer. Ó. São seres imperfeitos. A pessoa acha que dois seres imperfeitos que se amam vão ter um relacionamento perfeito se elas são imperfeitas? É ilusão.
Não tem como a imperfeição gerar um relacionamento perfeito, não faz sentido. A questão é utilizar as possibilidades do sentimento mais puro em favor do crescimento espiritual íntimo do companheiro ou da companheira e do grupo familiar. As pessoas aprendendo a se amar, o amor real do casal, ele tem que ser transferido para os filhos e dos filhos para os netos. E aí nós vamos montando na nossa família, aí sim uma hereditariedade de amor ao próximo, de bons costumes, vencendo toda essa situação, tá certo? Ok? 266A, Maria Eduarda. Ele o percebe precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais? Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua nem descanso para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista um melhor futuro? Naquela época não tinha aposentadoria, não, gente. A pessoa trabalhava até morrer. E não tinha 8 horas de trabalho, não. Vocês devem estar lembrados disso, da Revolução dos Tamancos, que eles jogaram nas máquinas de tear lá na Inglaterra. Era 12, 14 horas por dia, crianças trabalhando, uma situação bastante grave. Hoje nós estamos, devido à evolução da sociedade, numa situação bem melhor, não é mesmo? E aí não tem mais tanto sofrimento assim. Mas se eu quero ter uma vida, um futuro melhor, é natural a gente pensar que é melhor gastar energia quando é novo, a não ser que você seja professor. Sem detalhes, sem entrar em detalhes. O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor das ciências ou no seu próprio interesse, que agora tem que esperar um pouquinho, que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias que lhes advirão honras e proveito, se não sucumbirem. Isso aqui é bem interessante, né? Teve um estudo que foi feito por o pai da psicologia behaviorista, chamado J.B. Watson. Ele saiu com um aluno para fazer um estudo de navio em determinado local, não me lembro onde é, mas o aluno depois acusou, dizendo que a expedição acabou não porque eles terminaram o experimento, mas que o estoque de uísque e charuto do professor tinha acabado. Aí não é bem esse caso, vamos dizer assim. Aquele se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória, e os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam, com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. Que o Kardec não conhecia o Brasil ainda, né? O Brasil ali, quer ver, 1857, né? Nós tivemos a independência do Brasil em quando? Quando? Qual foi o ano da independência do Brasil? Nossa Senhora, ninguém sabe nada. 1821, não? Quanto que foi? 1822. 1822, 7 de setembro, não foi? Independência do Brasil? Então, o Brasil estava em independência. Em 1866 não foi a abolição da escravatura? 1888, a abolição da escravatura. Então, ainda tinha escravo no Brasil. Aí, aqui no Brasil, é o seguinte, você pode formar, não estudar nada, não saber nada, mas se você tiver um parente importante, você já galga o cargo superior. Aí, como ele não sabia disso, estou pedindo desculpa em nome do Kardec em relação ao nosso país. Brincadeirinha. É uma crítica, claro. Mas aí vem a meritocracia, ensinada nos livros do André Luiz. O que um jovem apaixonado pela doutrina espírita, sem entender a vida direito, faz lendo os livros do André Luiz e caindo na sociedade? Eu, então, entrei na faculdade achando que tudo era meritocracia, até levar tanta pancada para eu aprender a largar de ser besta.
E a coisa não era bem assim. Você estudar uma coisa assim e expor aquilo assim com aquela alegria de você ter se esforçado. Eu fiz isso várias vezes, mas foi tanto tombo, mas tombo material, não tem problema. Espiritualmente valeu a pena, né? Mas foi tombos e tombos, assim, situações bastante interessantes. E eu tentando entender, falei, mas, gente, não está escrito lá no André Luiz, quando a gente trabalha, a gente merece, né? Eu fiquei até com dó dos mentores amigos, tentando, quantos anos que eles demoraram para adquirir maturidade, para eles poderem me explicar que a situação não é bem assim aqui no planeta Terra. Que a meritocracia e as vantagens de justiça do plano espiritual não tinha chegado ainda aqui. Então, aí, isso são instrumentos da gente aprender, né, com sofrimento, a ter humildade, a baixar a cabeça, diminuir a crista. Não é que esteja correto isso, mas para a gente que passa por uma situação dessas, você tem que aprender com o que a vida ensina. Né? Mas demorou, viu? Não, demorou para eu perceber, aprender ainda não. Não, eu tenho problema com esse negócio. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam, em ponto pequeno, todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Essa felicidade eterna ela tem que ser entendida de forma relativa. Chega um momento em que a gente já está superados os vícios mais complicados em termos de fortes influências, que se diz do orgulho, da vaidade e do egoísmo, o indivíduo já começa, tendo consciência, a dar os passos, vencendo isso. E aí a felicidade já começa no íntimo dele, mesmo passando por dores e provações, a felicidade íntima acaba sendo maior. É o que eu acredito que vai acontecer com todos nós que aqui na Terra, nesse momento de alta dificuldade, devido às circunstâncias que nos envolvem, em termos de sofrimentos morais, principalmente, emocionais, porque lá no Evangelho, lá no segundo o Espiritismo, né, do século retrasado, o Espírito fala assim, hoje vocês não precisam mais, para ser cristão, e ser jogado na arena, né? O que vale é a luta contra o egoísmo, a vitória sobre o egoísmo, sobre o orgulho, sobre a vaidade. Então, as nossas dores são principalmente morais, árduas, difíceis, né? A situação de manter a família unida o máximo que pudermos sob a nossa responsabilidade, na luta intensa de superarmos as nossas dificuldades. Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos que, a quem os interroga sobre isso, respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. Será que o Kardec pega duro, né? O viajante que atravessa profundo vale assombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante ao sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, e como a daquele que subiu a crista, onde é que está a crista? Da serrania. Para o viajor, no termo da sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar,
a fim de fazerem sua escolha. Na vida corporal, se não nos oferece um exemplo deste fato, não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual... Lá estou eu, procurando a carreira aqui. Pela qual, afinal, nos decidimos, certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida. Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são, para o espírito, as diversas existências corporais, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira? O Kardec aqui, então, nos fala sobre essa situação de enxergarmos melhor a vida quando a gente está fora desse nevoeiro que é a vida terrena, né? Que não é uma coisa fácil a gente enxergar isso, não. É difícil. Não nos faltam auxílio. Não nos faltam auxílio. Nós temos aqui, hoje, do livro Fonte Viva, nós temos uma mensagem do Emmanuel que eu vou colocar aqui para nós. Nós enviamos hoje lá no grupo. Se alguém tiver dificuldade para ler, é só abrir lá a mensagem de hoje, lá do nosso grupo de estudos, né? Guardemos lealdade. É a lição que o Emmanuel nos manda, então, a 115. Né? Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Bom, nós estamos falando do Emmanuel interpretando a lição de Paulo. Obrigado. Vivamos cada dia fazendo melhor ao nosso alcance. Estou falando que isso aqui é um chamamento para a nossa vida terrena, né? Se administras, ser justo na distribuição do trabalho. Se legislas, ser fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, ser claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompa a inspiração divina. Se curas... Não, isso aqui eu tenho que parar um pouquinho. Ô, gente, tem um povo vendendo quadro aí que eu vou falar um negócio para você. Quanto mais bizarro, mais feio, mais caro. Eu não consigo entender isso, não. Para falar da arte aí, né? É uma coisa muito doida. As pessoas fazem uns quadros muito malucos. E aí fala que aquilo é arte. É uma coisa que eles falam que é arte. Pessoal, alguns acreditam nisso, né? Olha, a coisa é tão grave que vocês devem lembrar de uma historinha que eles contavam pra gente, que é o alfaiate que fazia roupa invisível. Você já ouviu falar dessa historinha? Aí, quando o rei resolve botar a roupa invisível para a rainha e está na carruagem, ninguém tendo coragem, se a gente era menino, de falar que o rei estava pelado, uma criancinha que não tinha entrado no jogo mental falou, o rei está pelado. O rei, então, quando percebe aquilo, sai da ilusão e manda prender o alfaiate que fazia roupa invisível, que enganava todo mundo. Mas não é bem isso que está acontecendo com a arte algumas vezes? Uma coisa muito assustadora. E aí está escrito assim, ó, se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Uma pessoa que não é capaz de desenhar uma bela paisagem, não venha me falar que o desenho abstrato dela é uma coisa linda, não. Tá? Desabafei. Se curas, não menosprezes o doente. Gente, essa é uma situação muito complicada, não é? A pessoa trabalha com a saúde, ela não pode menosprezar o doente. Ela não pode fazer mal às pessoas de uma maneira geral, que Deus está mandando para ela, para que ela se responsabilize. Ali, para cada ser humano que aparece, é uma vida, é um irmão que Deus mandou para a gente cuidar, ou de forma enérgica, para falar para de ser vítima de uma maneira educada, ou da forma com os conhecimentos materiais, e tanto quanto possível, e seria melhor que fosse com todos, com conhecimento espiritual, bastando para isso não ser espírito, mas simplesmente desejando
o bem de todos, e no desejo do bem de todos, querendo fazer o bem ao semelhante, os bons espíritos agem naquele indivíduo que vai ser o autor do bem em favor do semelhante necessitado. Se constróis, atende à segurança. Essa construção é de todos os tipos, inclusive construções mentais. O professor entra aqui. Se aras o solo, faze-o com alegria. Mesmo no sol de palmas. Eu devia ter acrescentado isso aqui, porque daria realmente um grau de sofrimento complexo. Se cooperas na limpeza pública, abraça a higiene o teu sacerdócio. Lembra, né? Se edificaste um lar... Nossa, o edificaste demorou para ser. Vou tentar de novo. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, e ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Gente, a importância da família. Você criou um lar, você precisa sacrificar para que esse lar se mantenha o mais íntegro possível. Se todos fizerem isso, do filho, papai, mamãe, filha também, as coisas vão melhorar. E aí é preciso que esse grupo familiar se mantenha o mais estável possível até o processo de desencarnação, salvo pouquíssimas exceções. Espíritos que precisam passar por situações de alta dificuldade para crescer em relação aos sentimentos mal direcionados do passado, vem até com a possibilidade de se casar 1, 2, 3 vezes para poder resgatar as dívidas com as várias pessoas que ele passou. Eu não digo um Fábio Júnior ou um Chico Anísio, né? Que aí já é outra história, não é mesmo? Que aí será 15, 20 vezes, não dá mais. Né? O indivíduo faz 2 casamentos por ano, fica complicado. Bom para os advogados, evidentemente. Mas essa questão é muito importante em termos de... olha só, mesmo que te custe aflição e sacrifício, para trazer amor e luz para o lar, é preciso sacrificar o máximo que você puder. O máximo que você puder. Não pense que a população à sua volta vai aplaudir seu sofrimento. Isso é uma coisa entre você e Deus. O dever é o mais belo laurel da razão. Começa exatamente onde ameaçais a felicidade do vosso próximo. A lição, o dever do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o quanto que isso é importante, né? Se a gente tenta não ameaçar a felicidade do próximo, a gente já está fazendo a caridade. Não te inquietes por mudanças inesperadas. Deixa eu falar, deixar bem claro. As pessoas não querem que isso seja verdade. Alguns vão tapar os ouvidos, mas o próximo mais próximo é o esposo, a esposa, o filho e a filha. Entendeu? Eu não quero que meu marido seja mais próximo, eu estou com esse estrupício, já tem 30 anos, não aguento mais, eu queria ver Deus no meu lugar. Não blasfeme, não blasfeme. Não blasfeme. A verdade é porque as pessoas difíceis, normalmente nós ajudamos a construí-la no passado. As pessoas complicadas foi o nosso desprezo, a nossa frieza, nosso calculismo, nosso coração enrijecido, é que trouxe essas pessoas para que a gente pudesse desfazer os comportamentos que eles adquiriram pelas nossas faltas. A não ser que a gente ache que Deus é injusto só com a gente, não é mesmo? Não parece fazer sentido. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhes dizem respeito. Ou seja, aquele que te diz respeito, você fica inquieto mesmo, tem que cumprir. Ou a gente vai cumprir tudo em paz. A gente acha que felicidade, eu vou passar por tudo sentindo paz e alegria. Aí não vai ter prova, porque se você já passou por aquilo, você nem percebe, você vence rapidinho.
Aquilo que você não passou, você está sofrendo as consequências para ver se melhora. Recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa todos os passos. Uma coisa interessante, vai fazer uma bobagem, dá uma olhada assim, que a gente acha que a gente está sozinho. Né? Imagina Deus perto, ou nem Deus, um parente desencarnado vendo a gente fazer a bobagem. Dói. Lembra-te de que vives onde te encontras, por iniciativa do poder maior, que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. Está falando das obrigações de tudo quanto é tipo, a primeira é espiritual. Porque cumprindo as obrigações espirituais de amor ao próximo, você já começa, evidentemente, a fazer as obrigações materiais com muita serenidade. É mais fácil. E agindo incessantemente na extensão do bem no campo de luta que a vida nos confia, agindo incessantemente na extensão do bem, cabe a cada um fazer o bem onde esteja. No campo de luta que a vida nos confia, que Deus nos deu. Seara do nosso Senhor. Esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Aí é muito simples. Fazendo o bem, atraímos o bem. Pancada, sacrifício, mais o bem. Dor, dificuldade, coração em paz. Serenidade. Mas é uma conquista. Espero que a lição tenha ajudado. Desculpa ter acordado as pessoas. Saúde. Ó, acordei. Obrigado. Lá vai. Pergunta 267. Vai aparecer aí. Sumiu. Vai voltar, voltou. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Alguns espíritos superiores são informados do que eles vão fazer nos próximos anos. Tem uma história da Joana de Ângeles, que antes dela desencarnar, porque ela foi sacrificada nos círculos de Roma, que foi avisado para ela encarnações dela até no Brasil, porque ela reencarnou no Brasil por pouco tempo como freira, mas reencarnação no México e reencarnação em outros pontos. As reencarnações dela, 2000 anos à frente, já estavam previstas. O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria, que ele serve de habitação. E aí acontece no momento que a gente está dormindo. Umas coisas acontecem. Já posso falar para vocês da minha experiência que algumas vezes nós fomos então levados ao plano espiritual e lá algumas coisas foram conversadas. Você aceita passar por tal prova, sendo que isso não estava previsto completamente, assim. Uma delas eu lembro claramente que eu falei sim, eu aceito passar pela prova. E interessantemente as coisas aconteceram do jeito que aquilo lá foi mostrado. Outras vezes também a gente lembra disso. Aceita passar por tal situação? A gente aceita. Eu não lembro de uma coisa que eu estou cobrando deles. Se eles perguntassem se eu aceitava
ir para a boca do vulcão lá em Palmas. Eu não lembro deles terem perguntado isso para mim antes não, mas eu apareci lá. Apareci lá em Palmas. Lá na boca. Aceitou sim. Não sei se eu aceitei não, acho que eu fui levado. Eles falaram assim, ó, seu livre-arbítrio acabou, tá? Você tá indo para Palmas. Eu acho que você fugiu logo, mas você aceitou. Eu fugi logo, foi engraçado, né? Eles perguntaram lá no Centro Espírita quanto tempo que eu ficaria em Palmas. Eu não sabendo perguntar, não sabendo também entender a resposta. Eles falaram 5 anos. Aí a senhora lá falou para mim, não, tá tranquilo, o Espírito falou que você vai ficar 5 anos. Eu falei, então eu vou embora o ano que vem, porque ele vai fazer 5 anos. Foi dito e feito, fizeram 5 anos, fui embora de Palmas. Que coisa interessante. Só que a interpretação foi que seria mais 5 anos, mas em momento algum o Espírito falou isso. Aí acabou, foi 5 anos em Palmas, foi um bom estágio, né? Eu senti até os meus ossos queimarem. Meu periósteo estava começando a pegar fogo, mas acontece. Eu fico brincando com o calor de Palmas, gente. Não é brincadeira, é sério. Lá é quente muito. Alguém me desmente? Eu me lembro muito bem da dona Daniele Bandeira, quando eu era aluna, ela foi apresentar um trabalho em Palmas, não foi? Daniele, você foi? Você lembra disso? Eu só não estou enganado. Lembro sim. Me fala do calor que você passou lá, por favor, só para o pessoal não achar que eu estou falando mentira. Você não passou assim? Muito quente. Um bocado, calor. Lembro, sim. Lá é muito bom, é isso que eu falo, só que é muito quente. O problema de Palmas é o calor. Mas a cidade é linda, né? É, muito bonito. Eu vou falar, eu tenho amigos tão queridos em Palmas, tão gente boa. E aí eu vou dizer uma coisa para você, dificulta voltar para lá no estado de saúde, assim, que a minha pressão vai lá para cima na hora do calor. Então aí a gente faz o quê? Visitas espirituais. A gente se convence que durante a noite, nos trabalhos espirituais, a gente vai para Palmas e aí o espírito, dessa forma de desdobramento, ele não sente calor. Né? Então, tem E à noite é visitado mais Palmas tranquilo também, né? constantemente. Oi? À noite também é mais tranquilo, né? Convém. É verdade, é verdade. É mais tranquilo, gente. É 31, 30 graus assim de madrugada. Uma coisa bem tranquila. Tá brincando, né? Eu pego para brincar com Palmas, a situação que tá muito diferente, não, viu? Lá de cá a coisa tá feia. Falando do tema, mas é tudo perfeito. Com o passar do tempo, a gente vai sentir menos as intempéries do meio, para nos preocupar mais com as coisas do espírito. Né? Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas, será? Gente, o Kardec era um poeta, até na pergunta. Olha que linda a pergunta. Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda... Espera aí, tem que voltar. Perfeito? Já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. O aprendizado é eterno, contínuo, né? E a gente vai aprendendo sempre, sempre, sempre. E aí a alegria, depois de um certo momento, em que a gente supera essas situações de dificuldade extrema, onde os vícios são mais pesados, a alegria já começa a aparecer mais constante. Então a evolução é muito mais feliz. O tempo de infelicidade do espírito é muito pequeno. Por isso que esses momentos agora são os mais difíceis das nossas encarnações. Né? Esse momento em que a inteligência não é suficiente para entender as belezas da perfeição,
E a bondade não é suficiente para vencer os sofismas da inteligência limitada. Aí nós passamos por situações similares àquela narrada lá no Gênesis, né? A gente come da árvore da sabedoria e percebe as nossas nudez, ou nudezes. Olha para mim o plural de nudez. Aí, nesse caso, nessa situação, qual o significado disso? A gente percebe os erros, as vicissitudes, a gente percebe as máculas que nós cometemos, né? Nudezes. E aí, o que acontece nisso é que, nesse momento, a inteligência não foi capaz ainda de penetrar as essências, as particularidades da beleza da criação. Ela ainda está tenra. Não obstante algumas pessoas acharem que são mais inteligentes que o próprio Criador. Com ironia. No entanto, a bondade ainda não está tão aperfeiçoada a ponto de vencer esses raciocínios. Então, aí nós ficamos fazendo perguntas em que nós queremos encontrar problemas na criação divina. Perguntas que eu digo a nós mesmos. Não é mesmo? E aí, o Kardec já colocou muitas perguntas desse tipo. E se Deus é bondoso, por que Deus, então, permite que uma criança morra à tenra idade? Se Deus é bondoso, por que Ele permite as diferenças sociais, de classes sociais, de riqueza e pobreza? É porque a inteligência limitada, por mais mecânica que ela seja, ou direcionada, ela não entende, por exemplo, que é possível, sem preconceito, acreditar em reencarnação, e explicando, então, que a evolução é contínua e leva muito tempo, que o tempo de vida na Terra não é suficiente para que o Filho de Deus entenda a magnitude e a ciência que envolve todo esse universo imenso que nós olhamos e que nós somos capazes de perceber. É nesse sentido, nós nos tornamos crianças mal educadas, querendo encontrar defeito na criação, enquanto nós mesmos gozamos de uma perfeição que nós não fomos responsáveis por ela. Nós mesmos gozamos de um conforto que, se nós formos pensar, nós não fomos responsáveis por ele. Nós gozamos de oportunidades que nós nem sabemos como apareceram na nossa vida. Nós somos capazes de enxergar maldade em tudo, aonde, na verdade, a partir dali, vai haver beleza, vai haver flores, podemos usar aí como metáfora o pântano, né? Que acumula ali os resíduos orgânicos de animais e plantas, exalando odor horrível. Vendo numa única existência, do início ao fim, o pântano é pântano, mas depois de várias gerações, o pântano seca, as belas flores, as árvores, elas crescem ali, e aí você passa a ter uma pequena floresta com regato de água, alimentá-la ali do lado, e os animais vão ali brincar. E aí, mesmo conhecendo isso, que é da natureza simples da geologia e da biologia, nós ainda nos permitimos tentar enxergar o mundo a partir da nossa visão estreita, num tempo de poucos anos que, olhando para trás, a própria história ela é formada há milhares de anos, a história do ser humano como ser humano consciente, e a história da vida na Terra de milhões de anos. E nós queremos que tudo se adeque à nossa visão estreita, até onde o nosso olhar, muito mais que míope, alcança, se é que ele alcança alguns centímetros que ultrapassam a ponta dos nossos narizes, para poder rimar com as nudezes. Vamos fazer o nosso descansinho de 10 minutos. Aí, na volta, eu quero pedir para a dona Maria Ângela fazer a oração final e inicial. Pode? Você vê que eu tenho tanto problema com palmas, que são as minhas amigas de palmas que fazem a maioria das orações. Posso sim, com todo prazer. A senhora ainda está com aquelas anteninhas aí para se ligar mais fortemente ao plano espiritual? Não, agora eu estou sem as anteninhas, mas está me ouvindo bem? Se eu soubesse, tinha pedido para outra. Ele está me ouvindo bem? Então tá bom. Nós vamos lá tomar o nosso cafezinho. E a gente retorna em breve. Deus nos abençoe. Até breve.